A fé e a arte caminham juntas? Olá, boa noite, paz do Senhor. Eu sou o evangelista Tobias Ferreira e nós estamos iniciando a terceira temporada do ADCast. É muito bom te ter aqui nesta noite. Não sei de repente a hora que você vai assistir isso, se pela manhã, se pela tarde ou se pela noite, mas seja muito bem-vindo. Aproveita esse link, você está nos assistindo agora, e manda para pelo menos 5 pessoas, compartilha, para que essas pessoas também tenham esse conteúdo aqui e possam, juntamente conosco, aprender. É muito bom te ter aqui. Antes de eu apresentar o nosso convidado desta noite, nessa reestreia dessa terceira temporada, eu tenho um outro convite a te fazer. Siga as nossas redes sociais, né? Aqui nós temos o Nossa Voz RR, é o nosso Instagram, Rádio Nossa Voz é o canal do YouTube, esse que você está nos assistindo. Também nós temos o site radionossavoz.com.br e o telefone, que você pode estar nos mandando perguntas e nós vamos ter o prazer de te responder. O telefone esse é o 95-99131-8196. Esse é o nosso ADCast, e para essa terceira temporada, hoje nós trouxemos aqui um convidado todo especial, o meu amigo, meu irmão, o Jonisson Barroso. Meu amigo, Deus te abençoe. Amém. Um prazer, obrigado por ter aceitado o convite para essa reestreia aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema aparentemente parece que já está esquecido, mas é um tema tão atual, né? Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a arte. Né? Já iniciamos aqui essa pergunta: a fé e a arte caminham juntas? Antes de nós adentrarmos esse valoroso assunto, é interessante falar que esse período em que nós vivemos, o tempo em que nós estamos inseridos, tanto esse cristão e social, filosófico, econômico, político, a importância que há em tratar esse tema. Por quê? Porque, como nós vamos falar sobre cosmovisão, é muito interessante basearmos e fundamentarmos esse tema na Bíblia Sagrada. Afinal de contas, isso é o que nos norteia. Então, antes de nós começarmos, eu quero só ler um versículo aqui para dar embasamento a esse assunto tão atual, né? Livro do Êxodo, capítulo 31, a partir do versículo 1. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o labor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. Então nós vamos tratar, a gente não vai explanar o texto bíblico, mas é para nos fundamentar aqui nesse nosso assunto tão atual, né? E eu quero já passar a palavra ao nosso convidado tão especial nesta noite, ele que é casado, é pai, é crente, é professor, teólogo e músico. Meu amigo, por favor, se apresente aí. Bem, estamos aqui para servir, e com esse tema que é complexo, e no meio cristão atual, não era tão complexo em tempos remotos. Sim. Mas no nosso tempo moderno, há uma dificuldade, né, de compreensão de alguns aspectos. Você tem que ter muito cuidado, muita sabedoria para falar do tema. E é um tema que eu particularmente gosto. Sou músico, né, sou licenciado em música, especialista em educação musical, pedagogo, e também gosto de teologia, né? Então a gente tem que fazer um equilíbrio e manter tudo debaixo do que as escrituras... Tudo temperado. Isso, debaixo do que as escrituras nos orientam, né? Trazendo ali sempre
uma busca, a gente vai lendo, tentando entender, concorda com um ponto, com outro não, porque a régua é a Bíblia, então Sim. você lê algo e vai para a Bíblia, né, para ver se... Então, como foi falado pelo pastor, a questão aqui é uma compreensão de cosmovisão, né, é aquela questão da necessidade de a gente entender em que nós cremos e como isso reflete na multiforme da sociedade, né? Porque a sociedade vive de política, de filosofia, de economia, de música, de arte em geral. E como um cristão, porque nós vamos comentar mais sobre isso, nós fomos nos eximindo, né? Fomos saindo desse lado e achando, não, isso não é para nós, isso é secular, vamos é secular. Dividir de repente. Vamos separar sagrado e profano, a gente começou a fazer essas divisões, essas dicotomias. Sim. E isso foi trazendo prejuízo a médio e longo prazo, porque hoje nós sentimos a falta, por exemplo, na política. A igreja hoje está começando a querer despertar de que falhou em abandonar a política, dizendo que isso era do diabo, né? Sim. Nós estamos aí para conversar sobre o tema. Que bênção, que bênção. O cristão e a arte. Quando se fala de arte, não tem como não falar de arte e não falar do próprio Deus, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que e criou Deus os céus e a terra, né? Então a gente vê que o maior artífice, o maior criador, o maior artista sempre foi e sempre será o próprio Deus, né? Mas a gente vai direcionar essa arte para vamos focalizar para a arte contemporânea, moderna e atual, que é o enfoque desta noite, né? Desse nosso primeiro encontro. E eu quero que nós tenhamos essa ideia de arte do aspecto, não só do aspecto sacro, né, que é o que nós vivemos, mas um aspecto social, né? E eu acho que a gente pode começar por aí, né? Aí o senhor fique à vontade, vamos fazer essa introdução aí bem legal para que o nosso público, o ouvinte, possa participar, porque parece, como eu havia falado bem no início nós começamos a falar do programa, parece uma coisa muito assim que é esquecido, mas não, nós vivemos isso no nosso dia a dia, isso faz parte do nosso cotidiano social, econômico, político, né? Então a gente vive a arte e a gente se beneficia dela em alguns aspectos. Então, por favor. Bom lembrar também que o nosso pastor que está aqui entrevistando também é músico, né? A gente arranha alguma coisa. Na verdade, a minha primeira formação acadêmica é a música. Depois que vieram as outras aí que Jesus nos deu, isso. E trabalhou profissionalmente com isso, né? Sim, profissionalmente. Então, como o pastor introduziu bem, a arte, ela é um dom de Deus. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Sim. A arte, ela não é uma coisa que o homem descobriu, ele descobre técnica, ele vai aperfeiçoando, porque Deus deixou no aspecto criacional de tudo que ele criou, porque trazendo teologicamente para uma base, a gente tem que entender que a história da redenção, né, de Gênesis, Apocalipse, que é o que nós temos na Bíblia, nós temos como pilares a criação, a queda, a redenção e a consumação, né? Teologicamente esse é o pilar para eu enxergar o mundo. Então, em qualquer coisa que eu veja e que eu queira expressar a minha fé, né? Porque a gente acha que expressar a fé é só num culto, falando glória a Deus, né? Aleluia. Né? E a gente tem que expressar a nossa fé de forma natural. Isso. Ou seja, a gente não pode ser forçado a manifestar a fé. A gente manifesta a fé naturalmente. Não pode ser aquela coisa artística. Eu vou assumir um personagem. Jesus chamou isso de hipocrisia, né? Isso. Jesus chamou isso de hipocrisia quando a gente demonstra para os outros que é santo, que é crente, porque tem um crentez na fala e outras coisas. Mas, na verdade, biblicamente, Jesus quer discípulos que pareçam com ele como ele viveu naturalmente aqui no meio de todos. Né? Nós devemos correr para esse lado. Então, quando a gente entende qualquer aspecto, a gente tem que ter debaixo desses 4 pilares, né? Assim, tendo esses 4 pilares como base, porque você precisa entender que tudo, a política, por exemplo, né? Deus é um ser político. Deus, a política vem de Deus. E ele criou a política porque quando ele criou todas as coisas, ele deu a arte de governar para Adão um jardim, né? Então, quando tudo isso acontece, o que vem? Isso veio no aspecto criacional. Deus deixou elementos para o homem viver a política.
Né? Depois veio o quê? Veio a queda. Sim. Isso interferiu na política, Sim. porque o pecado traz males para a política. Ou seja, então, a gerência que era para ser boa e agradável a Deus se torna... Antes, o que Deus deu para o homem, que foi o domínio, agora ele perde esse domínio. Ele perde esse domínio. E o domínio é equivocado, às vezes, porque quando fala da esposa, ela disse que seria subjugado no sentido ruim da palavra, que o original lá está dizendo de um aspecto ruim, que ela estava sujeita ao marido agora de uma forma, não como no início, que era adjuntor, ou seja, uma auxiliadora igual. Companheira ali. Então, por isso essa guerra de sexos que existe por causa da queda. E aí tudo isso a gente vai vendo. Então, mas aí vem um processo de redenção. Então, o cristão, ele sabe que a política pode ser redimida. Sim. Se ele viver a justiça, a piedade lá dentro. Sim. Se ele ser um Cristo lá dentro, no sentido de pequenos Cristo. Cristão quer dizer isso, pequeno Cristo. Então, se eu sou um discípulo de Cristo lá na política, e eu vou viver como Cristo vive. Eu vivo esses aspectos morais... morais e éticos do cristianismo lá dentro. Então, eu vou redimindo. Há uma redenção nisso. Então, isso eu posso maximizar para qualquer área. Sim. Eu usei a política como um exemplo mais fácil para o ouvinte entender. Sim. Mas a arte é da mesma forma, como o senhor falou. A arte vem de um Deus criativo. A arte, ela exige criação. Ela exige criatividade. Sim. Né? Você produz arte sendo criativo. Sim. Né? E nós temos um Deus não só criativo, mas criador. Porque ele começa, ele é do nada, né? E nós precisamos de elementos, de matéria-prima. Mas esse nosso Deus criativo, quando ele faz, se façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo assim, façamos o homem em um certo aspecto como eu posso falar? Com aspectos expressões de Deus, atributos de Deus, atributos comunicáveis. E a criatividade Deus comunicou a nós. A criatividade Deus comunicou a nós. Deus nos deu a criatividade de pegar uma matéria-prima e produzir algo. E além da criatividade, foi nos dado também dons e talentos. Dons e talentos. Que servem justamente para que a gente pegue esta criatividade e que a gente possa, em alguns aspectos, formatar o dom. No dom e fazer algo bonito, algo belo. A exemplo, quando nós tratamos de arte, a arte, para algumas pessoas, ela se resume a um quadro pintado. Para outros, se resume a uma música. Para outros, se resume a uma dança, a um canto, entendeu? Isso. Isso são aspectos da arte, mas ela não se limita numa função. Eu vou, por exemplo, igreja. Quando a gente fala de arte, não tem como não trazer para o contexto eclesiástico, que é o contexto sacro que nós vivemos. Às vezes, por exemplo, eu sendo músico, falando com um músico. A música, o contexto musical diz que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Então, são aspectos diversos que formam um conjunto para uma unidade, para um bem que é a música. Mas dentro desse contexto, é o que nós estávamos falando agora a forma. É o multiforme, né? Nós falando de arte de uma maneira mais geral, mais abrangente, a gente consegue observar que a gente está falando de criação do mundo, desde quando se torna ali o homem começa a ter o aspecto social, o aspecto de divisões de classes, a gente vê que inicia a arte, a gente vai ver iniciar a cultura, iniciar a música, literatura, a arte em si, entendeu? Eu acho interessante porque a Bíblia em si, nós vivemos com a Bíblia hoje sagrada que partiu da arte, né? De alguém que resolveu escrever, né? A literatura faz parte da arte. Da arte, entendeu? A própria escrita. Se a gente vai para um contexto jurídico, para se ter uma nação, a gente precisa de 3 coisas. A primeira coisa, terra, povo e o quê? Uma língua. Língua é arte. Língua é arte. Então a arte ela está envolvida, é essa cosmovisão que nós chamamos, né? Está dentro desse aspecto. Ponto, até porque a linguagem, né, a escrita, como você usou aí, a literatura e a língua em si, a arte precisa disso, né? A poesia precisa disso, a música precisa disso. Perfeito. Né? O script do artista que vai ser um ator num teatro, em qualquer coisa, ele precisa da escrita, da letra e tudo mais. Então, há sempre um contexto. Então, entendendo a arte, primeiro,
para os nossos ouvintes, primeiro a gente tem que entender que arte é algo bem amplo, não é só música. Quando a gente fala em arte, a gente pensa que é só música, né? Sim. A arte, ela tem o teatro, ela tem as artes mais clássicas, mais antigas, né? É a dança, é o teatro, é a música, é a arte plástica, que é a pintura, né? A escultura. E aí nós temos artes mais modernas como o cinema, a fotografia, né? E a literatura também que derivam desses outros aí. Sim. Né? E nós temos vários aspectos, várias manifestações artísticas, né? Então a gente tem que entender que tudo isso veio de um Deus criador, né? Então veio na criação. A criação, Deus nos criou o homem com a probabilidade de produzir, Deus criou o homem com a capacidade de... A gente sabe que, por exemplo, na música, o som está na arte, está na natureza, está como é que eu posso falar? Na física, né? Sim. As subdivisões de notas, os harmônicos, isso aí é algo bem mais técnico, que um som é subdividido por harmônicos internamente e tudo mais, e isso tudo é física. Tem cálculos e cálculos da física para trabalhar. Então, o próprio universo é comprovado, né? O universo que ele tem sons sonoros sub-ouvido, ou seja, o ouvido não consegue captar. Não consegue. Mas já foram feitos mapeamentos e produziram com uso de orquestra. Os sons são lindos. Sim. Alguns tenebrosos, outros mais angelicais, mas são lindos. O som do universo. Então, quando a Bíblia fala que um dia fala para outro dia, né? E que a natureza canta e louva ao Senhor... Lá os salmistas tem a parte poética do salmista, mas há uma realidade, porque o próprio universo tem som nele, né? Fisicamente falando, cientificamente falando, né? Quando a gente vai ver um texto bíblico mais escatológico, diz que a natureza conjuntamente geme com dores de parto. Com dores de parto. É música, é arte. A gente, querendo ou não, dentro desse contexto, traz a mesma ideia. Traz a mesma ideia, porque... E aí você vai entendendo que, tipo, esse Deus criador nos deu essa capacidade, nos deu a probabilidade de produzir arte. Sim. Aí nós vemos no segundo aspecto, que é o da queda. O homem cai, o homem peca, e isso é terrível, porque o pecado é o que macula tudo. É o que afasta o homem de Deus, e o homem longe de Deus, ele começa a usar o que Deus deu de bom para ele, para o mal. Isso. Né, com objetivos escusos, para si mesmo, né? E quando a gente produz... Toda vez que o homem produz algo para si mesmo... no aspecto egoísta, no aspecto de idolatria do seu ego, ele está tirando Deus do centro e aí tudo bagunça e tudo vira caos, aí né? Vem o contexto humanista, né? Já tira-se a visão do divino, e o homem entra no centro, né? E teve um movimento, né, filosófico tendo isso como princípio. Sim. E aí a gente vê isso muito forte, depois, na queda, a gente começa a falar assim, não, então se caiu, então o que eu sei, o que eu posso, né? Porque a gente, principalmente eu acho que o homem pós-moderno, ele acha que o mundo é quadriculado. Eu posso pegar um pedaço e separar. Esse aqui eu posso e esse daqui eu não posso. E não foi isso que aconteceu, porque Deus nos criou, até mesmo arte, até mesmo o corpo, alma e espírito são interligados a tal ponto... É um tripé perfeito, né? Eles são interligados a tal ponto que não tem como subdividir ali. Tu não sabe quando começa a arte, a alma, e quando termina a outra. E tu não sabe esse aspecto, tipo, porque a Bíblia até fala que a Bíblia ela é tão profunda que ela consegue penetrar isso. Sim. Mas, tipo assim... A gente sabe que aspectos da alma o cérebro controla. Sim. Tem medicação para controlar a química do cérebro que gera emoções em nós. Sim. Então, querendo ou não, a própria parte física, que é o corpo, ela também está interligada com a alma e controlando alguma coisa. Trabalham juntas, elas... Trabalham ali. Então, há uma interligação, uma dicotomia ou tricotomia ali, interligado ali, que a gente não consegue saber onde começa quem. E Deus nos fez assim mesmo. Até mesmo para expressar a trindade, que mesmo sendo três personalidades diferentes, três pessoas, mas é um só Deus que eles estão... em harmonia. É um mistério que a gente não consegue entender, entendeu? Então aí quando você traz isso para a criação, que é o próprio... A criação nada mais é do que o cheiro de Deus para nós, né? É a sua fragrância, né? Partes de Deus está na criação. Verbalização, ele verbaliza e surge, né? Isso, surge tudo isso para a glória dele, para o nome dele ser exaltado. Né? E aí quando o homem peca, todo mundo fala assim, não, então... como se o pecado pingou assim, né? Sim. Pá, manchou aquilo aqui, não manchou, aqui não manchou. E não foi bem assim. O pecado, ele quando a gente estuda teologia sobre a questão como chama, fugiu o nome agora, mas a pecaminosidade do homem é tipo é como se... pai, fugiu o nome agora, mas é como o pecado, ele
a depravação total, né? Que é Sim. um dos pontos do arminianismo, também do calvinismo, também defende Sim. esse ponto, que a depravação foi total, não no aspecto de nós nos tornarmos totalmente corruptos a ponto de virar um animal, Sim. uma coisa monstruosa, mas no sentido de que a totalidade do ser do homem foi atingido pelo pecado. Sim. E é tanto que a única coisa, Paulo já disse que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. É o pecado. Então o pecado ele nos atinge por totalidade. Sim. O corpo foi atingido pelo pecado, a alma foi atingida pelo pecado, o espírito foi atingido e, em consequência, a nossa mentalidade foi atingida, as nossas produções foram atingidas. Concepção de modo geral. A concepção de mundo foi atingida, as filosofias foram atingidas, então, porque o pecado está no coração do homem, como Jesus falou, e é dele que emana todos os males. Sim. Então, a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, quando o homem começa a expressar qualquer tipo de coisa, se ele não vigiar, ele vai estar gerando, vai exalando aquele pecado em algum aspecto. Então, a gente não tem como separar isso. Por isso que Jesus veio redimir o homem. Agora, é interessante que o senhor diz que quando o homem ele está em pecado, ele começa a falar algo, exala. A arte é do mesmo jeito. Por exemplo, músico, eu vou falar como músico. A música, eu vou trazer para a música, a parte melódica, né? Tem ali a verbalização e tem a melodia. A gente sabe que a música ela veio do céu, não tem como ela ter vindo de outro lugar, não tem como ter surgido na cabeça do homem. Ela é divinal, ela é celestial. Mas a gente vê que a arte ela é emitida por meio da música, tem os aspectos felizes, os aspectos tristes, transcendentes. A música cura alguém, a arte da música nos leva a lugares que nós nunca imaginamos. Ela nos leva de volta também para o passado, para o presente. A música ela prepara o povo de Deus para adorá-lo melhor. A própria Bíblia diz que Deus ele habita entre os louvores. Então a arte é uma coisa incrível, falando de... Tá em toda a Bíblia, né? Mesmo que a Bíblia não é um compêndio da arte, não está com o objetivo de explicar o que é arte, mas você vê lá os aspectos da arte... está entrelaçada. Entrelaçados ali. Então o homem, quando cai, isso que acontece. Quando o homem cai, a dificuldade fica de saber o que é e o que não é. O que a gente tem que entender para hoje, porque como o tema é a arte e o cristão e a arte... Sim. Você tem que entender que você, como cristão, que foi redimido por Cristo, você vai agora agir com a mentalidade de Cristo, aonde você estiver. Se você entra numa política... Independente você entra numa política do jeito que está, corrupta, estragada pelo pecado, terrível como é que está a situação política do país. Sim. E você, como cristão, você tem que entrar lá, é árduo o trabalho, porque é árduo para todos, ainda mais quando para você viver injustiça no meio do mundo caído. Isso. Mas você está como um agente de redenção. Porque Cristo é o Redentor. Isso. Mas você, como um pequeno Cristo, como um cristão, você é um agente de redenção onde você vai. Um mensageiro. Um mensageiro do Evangelho, que são boas novas. Sim. E isso não precisa ser algo, que a gente vai falar mais na frente, algo estereotipado como um culto, sempre tem que estar ali, aleluia, glória a Deus, com crentez na voz. A liturgia. A liturgia, né? Que muitas das vezes nos afasta de Deus e nos torna legalistas religiosos. Né? Como os fariseus. O próprio Jesus, ele sempre lutou e ele pregou contra isso. Então, sim, por favor. Então a gente vê nesse aspecto aí, e aí você vê logo quando o homem cai, se a gente for levar assim, tipo, trazer para um ponto de falar assim, mas quando que a música começou a surgir? Se ela surgiu bem, então a gente vai ficar com ela. Se ela surgiu mal, a gente não fica com ela, né? Sim. Se for por esse aspecto, a gente não deveria usar a música, porque biblicamente falando, quem surgiu, um dos primeiros músicos na Bíblia, foi Jubal, descendente de Caim, né? Um ímpio lá quando subdividiu, que ficou 7 ali, que começaram a buscar o Senhor, que eram os filhos de Deus, e os filhos dos homens, que eram os filhos de Caim, que depois houve a mistura novamente, uma nova queda, o dilúvio teve que surgir, mas a Bíblia fala que Jubal, que era um dos descendentes de Caim, foi que produziu as primeiras harpas, né? Então você vai falar assim, então, o que a Bíblia, talvez ele não foi o primeiro, mas o que a Bíblia registra é de que ele foi o primeiro a produzir música com instrumento, né? Foi um artífice. A arte não foi só música, ele também foi um artífice, né? Ele tanto fez, produziu, quanto ele executou. Descobriu os sons, interligou, construiu uma harpa e começou a tocar. Então,
se a gente fosse pensar por essa questão, a música não deveria ser usada por nós, porque foi um ímpio que, Sim. biblicamente falando, né, dentro de um contexto. De um contexto, sim. ele descobriu isso. Sim. E nós vemos muito esse tipo de misticismo na igreja moderna atual. Eu vejo muito sobre essa questão de músicos, e acompanho muita gente no Instagram e outros lugares, fico vendo os livros e também os comentários, os debates, e fico refletindo sobre isso. Eu vejo muito um misticismo em relação à parte estética da música, de que a estética tal produz tal espírito maligno, né? Sim. Eu não consigo aceitar isto, né? Particularmente eu não consigo aceitar. Tem amigos meus que aceitam, que entendem que sim, que tal divisão rítmica, que tal a gente chama de clave, né? Clave rítmica vai gerar um espírito tal, né? Esses dias agora, tem algo em torno de 2 meses, não sei se você ouviu, alguém numa roda de músicos, um camarada disse assim, se tocar um agogô, não sei o que, tá chamando um demônio tal. A gente está falando de arte, né? Quando a gente fala de arte, a música está incluída. Então, o que acontece? A gente tem alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é o aspecto sacro. Quando a gente fala de sacro, seja ele de igreja ou sei lá, uma ideia de repente de uma música de raiz e matriz africana, que é uma cultura. E a cultura, a arte, ela está dentro, envolvida. Agora, a gente tem, por exemplo, músicas cristãs com uma temática de uma música, por exemplo, secular. Isso dentro do contexto bíblico, eclesiológico e eclesiástico, às vezes a gente tem alguns dizem assim, eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. Não concordo com isso aqui. Isso está errado, entendeu? E na verdade tudo é um aspecto cultural, na verdade. Sim. Porque se você está aqui no Brasil, tal clave não se pode tocar porque, segundo alguns, acredito que vai gerar tal situação. Sim. Aquela mesma clave é tocada em cultos afro. Sim. Lá na África. A mesma clave, louvando a Deus. Aquela mesma clave rítmica. Sim. Aí você fala, mas por que aqui gera e lá não gera? Então o aspecto não é a música em si. Não é a estética em si. É a cultura. É a cultura, é o ambiente, é o que você acredita. Sim. Então, a Paulo falou que tudo aquilo que você faz com dúvida é pecado. Então, não tem que haver dúvida. É tanto que Paulo, nesse contexto de dúvida, ele fala assim, se você como cristão mais forte, porque se aprofundou mais na fé, entende a tua liberdade em Cristo, sim, e você percebe que tal irmão mais fraco na fé ficou em dúvida em relação àquilo, mas viu tu fazendo, aí ele vai fazer também, mas depois a dúvida bate. sim. Você peca porque não por causa da prática em si, mas porque você, por amor a Cristo, não se absteve, sim, por amor ao teu irmão mais frágil na, sim, fé. Então, a régua, de certa forma, induzindo. Induzindo. Então, a régua é o amor. Sim. A régua não é o que está errado, o que está certo, é o amor. É claro que nós temos na Bíblia a lei divina e o pecado. E o pecado. Então, aquilo que é pecaminoso, sim, independente do que ele seja. Não importa a cultura, a religião, não importa a cultura, nada. Não importa a estética que está manipulando, o pacote que colocou ali bonitinho, sim, ao redor dele. Se é, sim, pecado, é pecado. Pecado é pecado, não tem jeito. E isso já é suficiente para o cristão já fugir, não, sim, se afastar, né? Sim. Então, a gente tem que entender isso daí. Então, trazendo para essa questão da arte, muitos começam a achar assim, é complicado. Por exemplo, eu filho de pastor, fui criado na igreja e sempre me interessei por música. Meu pai sempre ficava com o pé atrás comigo. Falou. Mas por quê? Mas pela cultura que existia, não, sim, pela música em si. Porque, sim, ele sempre gostou de música também, ele sempre gostou de cantar. Quase que aprendeu violão na juventude. Sim. Não insistiu muito e não aprendeu. Mas era a veia musical. Tava ali, canta no tom, sabe dividir voz e, sim, tal. Mas quando a gente falou, não, a gente quer ser músico, né? Quer tocar. E começou a tocar, ele ficava com o pé atrás. Porque na cabeça dele e da cultura que ele viveu, a maioria dos músicos, filho de pastor e músico, não valia muita coisa, entendeu? A fama não era boa. Não era boa, né? Aí é tipo assim, pela fama pecaminosa de pessoas, sim, a gente acaba manchando aquilo que é dom de Deus. Sim, sim, sim. A gente começa a botar tudo num pacote só, sim, joga tudo num saco, porque não presta. Não, e querendo ou não, quando a gente fala de música sacra no contexto bíblico, de igreja, uhum, é muito complicado porque a música em si, eu vou falar de Brasil primeiro, né? Eu estudei durante a minha formação musical a música cultura brasileira, uhum, o MPB ali, né? Aí vem a cultura barroca, que, uhum, já é uma coisa mais clássica. Vem a cultura moderna, a música moderna. Então, dentro desse contexto, a história musical diz que o próprio músico, aqueles que tinham... Não só o músico, ele não se
ele não se resume ou não se... oh meu Deus, esqueci o termo. Não é resumir. Ele não faz um paralelo só do músico, ele traz a arte como um todo. Eles eram considerados, um exemplo, vagabundos, um músico. O músico, o escultor, o que trabalhava com teatro, com dança. Isso é aquilo que nós estamos falando. Isso é divino. Mas dentro do contexto cultural, no início da civilização, era considerado o quê? Um vagabundo, alguém que não queria trabalhar. Até porque pro artista produzir boa arte, ele precisa ter tempo com ela. Ter tempo. E aí, se você for querer trabalhar em outra coisa e produzir arte, nunca tu vai chegar num nível de excelência, porque trabalhar a arte é complicadíssimo. É verdade. A arte é bela, mas também ela é complicadíssima. Você precisa de desenvolver estética, desenvolver um bocado de coisa. Vem a velha pergunta, tu é músico, tu é só músico ou tu trabalha fora? Não, eu sou músico. Não, a tua profissão mesmo, rapaz. Então, nesse aspecto aí, a gente entende que a arte é divina. Paulo fala, irmãos, todo dom, né, toda boa obra, todo dom é de Deus, vem de cima. Vem de cima. Isso. Outra coisa que Paulo fala assim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é... Ele vai usando várias coisas que eu não estou lembrando agora, mas fala, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Isso pensai. Então, tipo assim, às vezes a arte não é cristã em si, mas é uma boa arte. Sim. Né? Louva a Deus. Louva a Deus de um aspecto humano. Isso é bem complicado de explicar, porque tem muita gente que acha que louvar a Deus é só cantar. É só, tipo, dizer glória a Deus no culto, aleluia, então cantar músicas estritamente gospel, né? Sim. Aí eles acham que louvar a Deus é só isso. E quando Deus nos criou para o louvor da sua glória, Ele nos criou para a gente glorificá-lo nas ações, nas nossas ações, em tudo que a gente fizesse. É tanto que quando Deus criou Adão, Ele não deu uma igreja para ele ficar glorificando no domingo. Deus foi um jardim, deu um trabalho para ele. Trabalha, cultiva, administra, domine sobre os animais, rege tudo isso aqui. E era nisso que ele ia glorificar o Senhor, fazendo com perfeição para a glória de Deus. É tanto que Paulo, quando fala sobre trabalho, ele vai dizer, escrevendo aos irmãos que eram servos, trabalhem para os seus senhores terrenos como se você estivesse trabalhando para Cristo, para Deus. Isso. Então Paulo está falando assim, o cristão ele glorifica a Deus quando no trabalho dele, ele trabalha com equidade, com justiça, com piedade, correto, com amor. Porque a régua do mundo é isso aí. Eu tenho que demonstrar onde eu estiver que eu amo a Deus sobre todas as coisas e que eu amo o próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Então, no meu são trabalho, os dois mandamentos que fecham. No meu trabalho, eu tenho que servir o próximo como se eu estivesse me servindo. Como se eu estivesse chegando num lugar e aquela pessoa estivesse me servindo, eu estivesse me servindo naquele lugar. E as pessoas esquecem disso, acham que glorificar a Deus é se vestir como crente, né? Aquela estética, aquele estereótipo é fazer isso, é fazer aquilo, colocar ir para a igreja. Aquela fantasia, verbalizar de uma forma, né? Usar jargões cristãos e tudo mais, e acho que isso é glorificar a Deus. E muitas vezes a pessoa tá até vestido como crente, com jargões de crente, e o coração está totalmente longe do Senhor. Fora. O que o próprio Jesus chamou de sepulcro caiado. Sepulcro caiado, bonito por fora. Bonito por fora, mas dentro... Então é nesse aspecto que a gente começa a querer entender o cristão e a arte, como ele começa... Como a arte, o cristão tem que avaliar a arte, né? E eu quero chegar já pro ponto de que a arte, ela não precisa, como desse livro do Huckmark que eu estava falando antes de a gente começar, ele, tem um livreto dele que ele fala assim, a arte não precisa de justificativa, né? E ele é um cristão, para quem está nos ouvindo, Huckmark é um cristão holandês do século XX, era professor de arte na Universidade de Amsterdã, e era um cara muito bom nessa área, e um dos maiores críticos cristãos na área da arte é ele. Tem alguns livros lançados. Então ele fala que a arte não precisa de justificativa no aspecto de que, como se eu tivesse que pegar pedaços da arte para... Não, isso aqui é bom, isso não é. Ele disse que a arte em si já é um dom de Deus, é uma criação de Deus. Ele disse assim, Deus nos deu esse privilégio de produzir arte. Então, quando a gente fala assim, o diabo é o pai de tal estilo, o diabo é não sei o quê, parece que o diabo é criador. Você dá um aspecto para Satanás que ele não é. A Bíblia fala que ele é destruidor, que ele é acusador. Que ele é ladrão. Fala um bocado de coisa. Isso ele é. Mas a gente começa a dar aspecto para o diabo, até mesmo
práticas pecaminosas a gente fala que é demônio, né? A pessoa fala assim, a pessoa tá com o coração cheio de adultério, a pessoa fala, não, essa é a pombagira. Já dá um nome de demônio que nem nós criamos, veio lá da macumbaria, né? Lá, o ocultismo. do ocultismo lá. A Bíblia nem fala nesses nomes de demônio. Então você começa a criar misticismo em torno, por falta de leitura da Bíblia mesmo, por falta de compreensão do que a Bíblia fala. Então, Jesus falou aqui do coração do homem sai todos os males. Sim. O diabo está ali para agir na mente, agir na consciência, com setas, agir para te direcionar para o mal, para maximizar o que já está de mal em você. Ele está no teu camburão ruim lá, só mexendo assim para tu misturando. Sentir mais vontade do que tu já tem, né? É verdade. Do que aquela lei moral que Deus deixou no homem ali como freio. Satanás fica tentando tirar aquele freio para você cair mais no pecado. Basicamente, a arte não era só esses 5 elementos no sentido de música, dança, teatro, essas coisas. A arte, ela era a vida. Sim. Tanto que antes a palavra arte vem de artesão. E o artesão, ele era um cara que vivia daquilo, ele era o produtor, ele produzia. E ele não é, e o foco dele não era fazer o foco do artesão no início, e o artista vem disso, né? Sim. A arte vem disso. O artesão, ele não fazia as coisas para empendurar, para ficar vendo. Ele fazia as coisas para serem útil. Sim. Entendeu? O artesão, ele fazia as coisas para serem útil. Então ele fazia uma mesa bem entalhada. Sim. Para ser útil. Para ser usada. Ele fazia um contorno de porta. Ele usava o ferro para fazer portas bonitas. Sim. As espadas de guerra começaram a ficar belas e bonitas, porque os artesãos começaram a entrar nisso também. Sim. Então, as tapeçarias dos palácios, das casas dos ricos... Não era para ficar guardado. Não era para ser só visto. Era para hoje ser usado. Hoje em dia que a gente pega e bota no museu para olhar. Sim. Mas naquela época era para ser útil. Então, a arte é para ser útil. Sim. Tanto que quando Deus encheu Bezaleel para produzir, foi para ser útil. Sim. Foi para um tabernáculo que ia ser usado para a presença de Deus. A própria arca da aliança, que representava o poder, a essência de Deus, própria presença de Deus. A própria presença de Deus foi entalhado em madeira e reveste com de ouro e bota querubins os querubins sobre si. É uma coisa assim divina, é algo belo mesmo, belo, algo que a arte né? Então, quando você vê, a arte ela tinha essa utilidade comum. Sim. Mas não no sentido comum, no sentido ruim da palavra, mas a coisa boa. A arte era para todo mundo ver. Dia a dia. Era para todo mundo apreciar, para todo mundo usá-la, utilizar dela. Sim. Né? E isso foi se expandindo. Quando nós chegamos na Idade Média, início da Idade Média, que é o foco maior da Igreja Católica, que querendo ou não, era o único cristianismo que nós tínhamos na época, historicamente falando. Sim. Então, a arte começou a ser produzida pelos monges, né? Então, a arte ela era feita para quê? Para enfeitar igrejas. A construção das igrejas se usava arte para isso. Sim. Até porque eles tinham como base o Templo de Salomão, que era bem artístico, né? Produção bem artística. Então a arte foi levada para a arquitetura, né? Na construção de templos, na construção de casas, na pintura de como é que chama? De janelas, de vidraças. E, tipo assim, era coisa nas taças, nos talheres. Virou um aspecto cultural daquela gente. Uhum. Por exemplo, o período em que a Igreja Católica toma tudo, nós estamos em um período do Império Romano. Então, a gente vê a característica da arte na cultura romana. Você consegue identificar que é uma arte dentro de uma cultura. Assim como se o senhor for, por exemplo, para a arte dentro da cultura egípcia, você consegue identificar. Uhum. Então, são aspectos... Uma arte mais egípcia, uma arte mais árabe, uma arte mais brasileira, né? Entendeu? Assim, a gente consegue identificar. Olhou o objeto, você sabe mais ou menos. A cultura, ela vai moldando como você vai produzindo a arte. Apesar que as técnicas são parecidas, são muito iguais. Então, você vê nesse aspecto que a arte era muito útil. Então, quando surgiu a Reforma Protestante, a Igreja Protestante, que já somos nós, né, já é a nossa história, a Reforma Protestante, a arte começou a ser vista como uma coisa ainda útil e ordinária e comum a todos, mas começou a se tirar de dentro da igreja, num aspecto tipo assim, porque a primeira geração de reformadores, mesmo eles sendo a favor da arte no ordinário, no comum, quando era para dentro de igreja, eles não queriam muito enfeite, porque eles queriam que o culto fosse centrado num louvor mais bíblico e simples, e na palavra mais direta, mais espiritual, sem ser mais enfeitado, né? Claro, na minha visão, uma falha, né? Mas era um zelo que eles tinham, né? Nesse aspecto, era um zelo. Mas você vê
Mas você vê que também, mas mesmo assim os reformadores eles valorizavam. Martinho Lutero, ele já não reduziu tanto assim. Foi a segunda geração. Martinho Lutero ele já era bem artístico. Sim. Martinho Lutero era violinista, tocava violino, escrevia partitura e tudo mais. Ele preparou o primeiro inário, Tinha né? uma visão diferente de arte. Ele fez o primeiro inário e tudo mais para a igreja, porque ele começou a perceber que os irmãos lembravam mais da música cantada no domingo do que o sermão dele. Do que o sermão. Então ele começou a preparar músicas com base no sermão, para que o sermão ficasse ligado à música, para que os irmãos lembrassem durante a semana. Então todo esse aspecto vem da reforma. A arte conduzindo o espiritual ali. É a arte conduzindo o ensino até, né? A doutrinação mesmo. Interessante. Então a música levando para esse aspecto de guardar as doutrinas na memória, né? E a gente tem mais ou menos esse aspecto até hoje com os hinos da harpa. Os nossos hinos da harpa, eles são bem doutrinários, né? E bíblicos. Você canta qualquer hino da harpa, você vê a Bíblia nele. Vê a Bíblia nele. Então é nisso que a gente precisa, a nossa reflexão está chegando nesse ponto, né? Sim. Que a gente está caminhando na história. Mas logo depois desse processo, até mesmo influenciado pela própria reforma, surgiu o iluminismo, né? Sim. E aí veio, na verdade, com o renascentismo ali, e o iluminismo, o humanismo começou a surgir, e aí eles começaram a lembrar das artes dos gregos, e começaram a trazer mais já de uma forma, de um aspecto não mais comum e útil, e sim de apreciação. Sim. A arte começou a ter um pedestal, sim. A arte começou a ter um púlpito, para colocar ela lá e falar, meu Deus, quanto é bonito, né? Admirar. Para se admirar. Então ela começou a ter esse aspecto mais idolátrico, querendo não ruim no aspecto ruim, mas não ruim no aspecto de apreciação humana. É meio difícil de separar isso, mas... Ali é o início, na mas verdade. Ali é o começo, entendeu? O começo. Então, quando a arte é colocada... A arte é tirado das ruas, é tirado dos palácios, é tirado do dia a dia, do comum, e é colocado num templo, que é o museu, né? O que antes era convencional, agora é artístico mesmo. É artístico mesmo. A palavra arte ficou com letra maiúscula agora, né? A palavra arte e foi colocado lá no museu. Sim. Então, aí começou a se agregar, porque a pessoa que não tinha mais chão parou de ter arte, parou de ver arte. E isso foi empobrecendo a humanidade. Porque a arte, ela nos humaniza. Sim. Ela nos junta. A arte, ela no mesmo patamar. E ela nos faz parecer humanos. E qual é a função do novo nascimento, na doutrina do novo nascimento? É parecer mais com Cristo, que é o homem perfeito. Sim. Então, quando a gente fala em novo nascimento, é quando o homem é levado à sua humanidade correta e perfeita. Sim. Porque Cristo tem a humanidade correta e perfeita, porque ele é o homem perfeito. Né? Então, quando nós nascemos de novo, ele é o nosso modelo. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso espelho. Então, a gente vai ter que crescer para aquela humanidade lá. A humanidade de Cristo, o caráter de Cristo. Então, se a arte, que é um dom de Deus, me leva a me humanizar mais, por que não usar ela para a glória de Deus, no aspecto do crescimento para com a imagem de Cristo? Né? Para que Cristo pareça mais comigo. Para que eu olhe, E esse aspecto vem também, com todo esse processo filosófico, vem aí essas divisões que houve na Revolução Francesa, onde surgiu os conservadores, os liberais, e dentro dos liberais lá na frente surgiu o marxismo, né? Então os liberais e os marxistas ficaram mais controlando a arte. E o que isso aconteceu? Não, bora tirar das ruas. Tirou das ruas, levou para elite. É claro que eu estou falando de forma assim muito rápida, simples. Contextuando. Eu estou contextualizando, porque são nuances muito mais complexas. A história da humanidade não é simples de entender, é muito mais complexa, mas esse foi o aspecto. Então, quando se tirou a arte do povo, o povo começa a ficar mais empobrecido, menos humanizado. Então, ficou tipo uma coisa meio até estranha, porque o humanismo, que era para valorizar o homem, desumanizou o homem. Começando pelas artes. Na verdade, trouxe uma seletividade para aqueles que tinham uma condição melhor e uma separação. Né? Porque aí, então, nós passamos a ter classes de pessoas, e é incrível, porque essas classes, elas foram literalmente denominadas a partir da arte. A partir da arte. Só quem tinha acesso a isso era os que estavam acima da pirâmide. Quem estava abaixo não tinha acesso. Parece assim que foi tirado, parece não, foi classificado um tipo de pessoa, e a partir de agora só pode consumir arte quem tiver como pagar, né? Nós vamos identificar esses grupos. E esse aspecto histórico vai dizendo que a arte ficou mais colocada, ficou mais tipo produzida, como a gente falou, com letra maiúscula, né? A arte com A maiúsculo. E aí saiu do comum, saiu do ordinário. E isso influenciou todos os setores foi influenciando, então. E as influências filosóficas, elas não vêm assim de um mês para o outro, elas passam séculos para se adaptarem, se ramificando, entrando, e a igreja foi sendo atingida por isso também.
A ponto, e a própria ideia, e a gente, voltando agora um pouco para a reforma, um dos pilares da reforma era quebrar essa dicotomia entre sagrado e profano, então sagrado e secular. Os reformadores queriam tirar isso que o catolicismo desenvolveu. Sim, sim. Né? Era um aspecto negativo que foi criado. Porque, tipo, pro catolicismo na época, existia o sagrado no sentido, você quer trabalhar de forma sagrada, tem que ser para a igreja. Sim. Mas se você quiser trabalhar de forma secular, é outra coisa. Sim. Então, na mentalidade do povo, o sagrado tinha um aspecto aqui, e o secular comum era um aspecto aqui. Abaixo. Inferior. Abaixo. Inferior. Sim, sim. Porque quando um filho queria ser padre, era a maior coisa para a família. Coisa maravilhosa e tal. Era uma honra, tá? Já os outros aspectos eram inferiores. Sim. Quando os reformadores surgiram, Martinho Lutero e os outros demais, eles começaram a trabalhar, não existe essa dicotomia. Deus tem que ser glorificado em qualquer setor, em qualquer área. Sim. Então, o trabalho de um pastor e o trabalho de um sapateiro diante de Deus é igualmente sagrado. É igualmente sagrado. Porque se glorifica o seu nome de qualquer forma. De qualquer forma. Então, qualquer tipo de profissão tem que ser, para o cristão, não tem uma mais sagrada que a outra. Sim. Na visão reformada. Não tem uma mais importante que a outra. Os reformadores é esta. Sim. Tipo, tanto que tem uma história que o sapateiro chegou para Martinho Lutero, né? Porque Martinho Lutero falava muito sobre essa questão de glorificar Deus em tudo que você fizesse. Sim. Esse era um dos aspectos, tanto que era um dos pontos da reforma, soli deu glória, né? Deus somente a glória, né? Sim. Então, o sapateiro chegou para ele, irmão Martinho, né? Irmão Lutero, reverendo, o que eu faço para glorificar Deus no que eu faço? Aí ele falou, o que tu produz? Ele, não, eu faço sapatos, eu sou sapateiro. Então ele falou, então faça o melhor sapato, com um preço justo, e venda, para a glória de Deus. A glorificar. Isso aí tu está glorificando Deus como um pastor que está pregando no púlpito. Sim. Porque tu está sendo justo no que está fazendo. Sim. Então, é isso que os puritanos carregaram na sua cultura. Um puritano marceneiro, ele fazia uma mesa como se fosse para ele. A excelência era como se fosse para ele. Ele sentava na cadeira, ele com a máxima precisão. Ele queria imaginar o que ia comprar com o conforto que ele estava sentindo agora. Como se ele fosse usar. Como se ele fosse usar. Então, era esse o aspecto dos reformadores. Isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo a ti mesmo. Mandamento de... É a expressão na prática, sim, né? Sim. É o mandamento na prática. Sim. Isso tem que trazer para a igreja, para a arte, porque a igreja começou a se perder, começou a fazer essa dicotomia, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos uma influência muito forte do catolicismo, mesmo no movimento protestante. Ainda. Nós temos muito essa influência histórica. Tem. Né? Até porque a Assembleia de Deus cresceu muito no Nordeste, onde tinha muita cultura. A cultura católica era muito forte no Nordeste. Ainda é até hoje. Até hoje, né? Então nós temos algumas coisas alguns aspectos, culturais. Sim. Então na mente do cristão pentecostal brasileiro, a gente tem muito essa dicotomia. Aí isso é mais sagrado, isso é menos sagrado. E na verdade a nossa tradição, que é dos reformadores, da reforma protestante para cá, que é uma tradição bíblica, que a gente olha para a Bíblia e vê nela. Sim. É de que tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus, independente do que seja. Sim. Falando de Assembleia de Deus, de Brasil, nesse momento da arte no Brasil, incluindo as igrejas, essencialmente as Assembleias de Deus, que é aqui nós fazemos parte, a gente vive hoje meio que uma transformação musical e da arte como um todo. Mas o enfoque maior hoje nas nossas igrejas, falando como músico, é na própria música, porque a gente está, para quem, como nós dois, eu acredito que o senhor é da década de 80 também, eu nasci na década de 80, final da década de 80, então nós temos uma visão de música e um gosto musical diferente de quem nasceu nos anos 2000 que faz arte. Né? Que é quem mais produz arte agora. Quem mais produz agora, porque nós temos a vivência musical, a veia musical e cultural enraizado dentro disso. Trazendo para o contexto de igreja, a gente tem um choque cultural, musical tremendo, assim, é uma coisa... Então, quando você sente isso. E eu, como músico, tive até umas crises como é que chama? Crise de identidade.
Porque eu tenho toda uma escola diferente do que gostava de ouvir, do que tirei, do que toquei no meu instrumento. Aí a cultura hoje deu uma imposição em alguns aspectos estéticos, né? Dentro da igreja, e tu tem que se adaptar, tu tem que saber mexer em tal coisa, e tu fala assim, eu não sou disso, não é minha época. Eu acho que a gente vive esse mesmo contexto, porque na minha época de estudar, por exemplo, estudei jazz, chorinho, MPB, tinha o contexto secular na época do meu estudo, mas eu sempre trouxe para o lado sacro, para o lado evangélico. Então, hoje a gente está numa dimensão, um exemplo que a gente costuma falar, estamos falando de arte, esse novo contexto musical chamado worship. Por exemplo, ele é um contexto de arte, um contexto musical. É uma estética. É uma estética. Válida também, uma estética válida. Só que já é uma cultura americanizada de música que nós estamos nos adaptando, entendeu? Porque já é, musicalmente falando, quando você fala de arte brasileira, é um contexto muito rico. Né? De o notas, Brasil é muito rico. Muito rico. Então, muito, muito forte. Tá entrando. Eu, como nordestino, pior ainda. Então, para eu, nascido na década de 80, ser de uma escola popular, com um pouquinho barroco, para tocar uns instrumentos, né? O clássico barroco, para eu me adaptar ao worship, que é uma cultura, é uma arte. Pop, né? Meu amigo, isso aí pop rock. Na minha cabeça, isso ainda há uma leve confusão. E isso aí é, tipo, o problema não é nem o worship em si como uma estética que é válida, é boa em muitos aspectos, em situações específicas. E principalmente a adoração, né? Mas aí como um pintor que tem uma paleta de cores, com várias cores, a gente tem que ter isso também. Ele tá acostumado a usar tudo. A gente tem que ter isso também, porque a gente tem que usar uma hora. E aí, às vezes, sobrecarrega, né? Só o worship, só isso, aí acaba sobrecarregando. Sim. Esse é um outro debate bem mais... Mas a intenção era apimentar aqui. É trazer aquela questão prática, né? Sim. De compreensão. Sim. Mas a gente entende que, tipo, a nossa realidade, ela é meio dicotômica nesse sentido. O pentecostalismo trouxe muito isso, e hoje, infelizmente, nós estamos tendo uma influência muito mística do neopentecostalismo. Sim. Cuidado com essa coisa que a gente falou no começo, com essa clave rítmica, cuidado com isso, que isso vai gerar tal coisa. Eu não sou muito a favor disso porque... E na verdade, quem identifica isso nem tem conhecimento de causa. Quando eu falo conhecimento de causa, é aquele que estudou, que quando fala bem assim, traz uma clave tal, ele sabe o que ela faz, por onde ela anda. Um exemplo, quando alguém fala hoje assim, toca num tom menor. Não toca num tom menor não, porque o tom menor é triste, né? É de acalento, é de choro. Então, às vezes o camarada fala porque ele ouviu falar, ele não fala com propriedade. E quando nós falamos de arte, só pode... Eu não vou trazer essa frase que eu ia falar, porque aí eu vou estar dividindo quem pode e quem não pode. Mas assim, para a gente falar melhor de arte, a gente tem que viver e conhecer a arte. Para falar dela com propriedade. Assim como o médico fala de saúde. De saúde com propriedade. E esse é o ponto. A arte ela tem que ser estudada para poder você entender ela. E, tipo, não só sentida. Não só sentida. Sim. E apesar que o ser humano, naturalmente, ele já tem uma inclinação para apreciar a arte, né? Sim. Naturalmente. Mas, como eu falei, a arte foi levada para um templo, ali para o museu, ficou mais afastado. E aí nós fomos, aos poucos, isso foi influenciando muito, né? A prática eclesiástica de igreja, de culto, e também de vida, do dia a dia do cristão. E a gente teve essa fragilidade na nossa formação pentecostal nesse aspecto brasileiro, no sentido de ser dicotômico, separar o que é secular e o que é... E na verdade, biblicamente falando, não existe o secular, tudo é para a glória de Deus que a gente tem que fazer, independente do que a gente esteja fazendo. Sim. Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então não existe secular, né? Sim. Tudo é sagrado, tudo é para a glória de Deus, né? Então, não existe secular. Tudo é para a glória de Deus. Meu trabalho é para a glória de Deus. Sim. Né? O meu casamento com minha esposa tem que ser para a glória de Deus. A criação dos filhos tem que ser para a glória de Deus. Né? A minha vida pública como político tem que ser para a glória de Deus. Né? E existe essa guerra entre as trevas e a luz. A luz vive para a glória de Deus e as trevas para a sua própria glória. O príncipe desse século é que rege ela. A Bíblia diz que ele já cegou o entendimento. Já cegou o entendimento. E é entendimento. É compreensão. Não é nem a questão espiritual da coisa em si, como a gente imagina. É racional. É racional. É cegado para que não entenda. Então, trazendo para algo mais prático, a gente precisa pegar uma questão mais
um âmbito da arte, por exemplo, a gente pegando a música, que é o que o pessoal mais ouve, né, mais vê produzindo. Nós entregamos, começou isso desse período da idade ali do Renascimento, né, do renascentismo, né? Sim. E aí veio o humanismo e veio o iluminismo e foi se espalhando, chegou na nossa época com esse pensamento dicotômico, separado, e a gente começou a falar assim, começou a dizer assim, não, como eu falei, parece que o pecado pingou, né? A gente fica separando os blocos, isso Sim. pode, aquilo não pode. Sim. E, na verdade, o pecado ele fez assim, ó. Sim. Ele espirrou mesmo, assim, para tudo. Melou Então, tudo. tudo vai ter influência do pecado se eu não Sim. vigiar. Sim. Se eu não ficar vigilante, se eu não levar as escrituras como cosmovisão de mundo, Sim. tudo vai ter pecado. Até aquilo que eu produzo para Deus, aparentemente. Tem muita gente tocando música gospel, entre aspas, que a música em si não tem nada de Bíblia. Quando tem, é de forma equivocada. Sim. Aplicações equivocadas. Heresias. Tem pessoas que estão até cantando músicas bíblicas, porém com o coração totalmente fora de Deus e em pecado e longe de Deus. Ou então ainda pior, a gente vê artistas da atualidade, alguns artistas, eu vou falar de Brasil, vou me reduzir a Brasil, que às vezes o camarada tá na arte há um pouco de tempo, viu que não vai dar certo no secular, ele vira e vem para esse lado gospel aqui, do sacro, e aí o camarada canta lá, mas como você está dizendo, usa a técnica, usa aquilo que ele sabe, mas não vive, não glorifica a Deus. E esse é um dos aspectos que o Rockmark fala no livro. Toda arte ela só é verdadeira quando ela é feita de verdade, com amor. Verdade. Por amor. amor. A essência é divina. Toda pessoa que faz uma arte para ganhar dinheiro somente é superficial. Sim. É frágil aquela arte. Ela é esteticamente superficial. E quem é artista de verdade, ele já vê a fragilidade lá. E outra coisa, a arte ela é sentida. Nós sentimos. Quando falamos... Na verdade, às vezes a gente resume a arte em música, mas não, é porque a gente entende mais a música. Né? E por entender a música, isso já está em nós, porque a música para a gente ela nos leva à adoração ao nosso Deus. Todos os aspectos de arte a gente vai ver, principalmente quando eu falo a gente, aqueles que entendem menos de arte. Né? Ele vai sempre relacionar a arte à música, ao louvor, à adoração, porque é o divino. Ele sempre vai buscar. E nesse aspecto aí, de que tudo é para a glória de Deus, a gente tem que entender que o cristão está no mundo. Ele não está no novo céu e nova terra ainda. Né? Ele está no mundo. Então tem ímpios produzindo arte. E aí, como eu falei, o cristão ele começou a abandonar a arte, a igreja começou a abandonar a arte. E nós entregamos para o Pablo Vittar da vida. A gente entregou para a Anitta, entendeu? A gente entregou para esse pessoal que não tem nada de Deus, não quer nada com Deus. E nós vemos uma deformidade da arte. Né? O Huckmark fala muito sobre isso, que a partir desse processo de humanista, a arte começou a se degradar, né? Começou a se desfazer no aspecto que ela se construiu tão belo, subiu num ápice e depois foi, né, migrando, foi diminuindo a sua beleza, a sua estética. Porque começou por exemplo, o homem começou artisticamente na música, por exemplo, batendo os pés, batendo tambores. Isso é primitivo. Isso era feito para guerra, para cultos pagãos onde a sexualidade era muito avançada. Então, para poder maximizar os batimentos cardíacos, a euforia, então os tambores eram usados, né? Então, a própria guerra dá o ritmo. Dá o ritmo e também para aumentar a euforia, aumentar a adrenalina que dali era gerado. Então, o grito, né, aqueles urros e tudo mais. Aí a música foi se aperfeiçoando. Virou o que nós conhecemos de música erudita, barroco, renascentismo. Coisas extraordinárias, intrincadas, bonitas, belas. Aí nós chegamos num aspecto que as pessoas começaram a falar assim, a igreja abandonou, muita gente abandonou, os conservadores abandonaram praticamente, ou ficaram só no seu quadrado ali defendendo somente o erudito. Então veio o marxismo e abraçou o pop, a música popular em geral. E tudo aquilo que estava bem produzido, bem... como é que chama? Houve um crescimento de estética mesmo, de habilidades. A arte era feita por homens bons no que faziam. Começou a degradar de novo ao que nós éramos na pré-história. Hoje um funk só tem batidão, melodia bem lenta, melodia simples, lenta não, bem simples. Então, ou seja, toda vez que o ritmo é sobressaltado, né? Isso é claro que alguns vão discordar, mas assim, na minha visão, quando o ritmo é extremamente sobressaltado e a harmonia fica muito pobre, e a melodia mais pobre ainda, apenas para
fixar alguma coisinha ali hipnótica, né? E a batida fica muito mais em evidência, é natural o homem se tornar mais primitivo, se tornar mais paganizado, no sentido de sexualidade, de outras coisas. É por isso que tem no nosso meio pessoas que dizem que tal clave gera sexualidade. Mas não é isso, é porque se aquela clave rítmica, batuque, lembrar que falar assim, é maximizado e é colocado num ambiente onde as pessoas só pensam naquilo, só no paganismo e na promiscuidade, é isso que vai gerar. Aquilo se torna cultural. Aquilo ali vai ser, aquela pancada vai ser apenas a droga para levá-los a maximizar o que já está no coração. Cria aquela identificação para que haja uma ligação. Uma ligação. Então, para nós encerrarmos, a fé e a arte, elas caminham junto, desde que elas louvem ao Senhor. E aí é bom fazer um parênteses no sentido de o que é louvar ao Senhor? A gente acha que é só músicas estritamente sacras, né? Sim. E aí você vê, na minha visão particular, do que não é só eu que defendo isso, porque já li vários autores e tudo mais, eu entendo que um cristão, bora fechar na música para a gente concluir como algo prático, uma aplicação prática para os ouvintes, né? Vamos fechar na música, mas pode ser aplicado a qualquer tipo de arte, de artista, de tipo de movimento, né, de segmento da arte. Sim. Mas voltando para a música, você vê, para mim um cristão ele pode produzir alguns aspectos, pelo menos 3 facetas de produção de música, né? Ele tem aquela produção da música que ele, se ele se propôs a fazer isso, ele gosta, ele quer fazer isso, ele quer servir a Deus com esse tipo de música, que é a música congregacional. Sim. Litúrgica adoração, mesmo. Tá. A litúrgica, de estar cantando em culto. Sim. Que serve para o culto porque vai instruir a igreja no evangelho. O evangelho vai ser cantado, as doutrinas serão cantadas, né? Sim. Os salmos serão cantados, a Bíblia será cantada. Sim. Então esse é um aspecto que um cristão pode trabalhar a arte, mas esse é um aspecto estritamente religioso. Sim. Estritamente de culto, de evangelismo, né? Estritamente, como é que eu posso falar? Como é que chama? De... Litúrgico, essa é a palavra. Algo litúrgico mesmo. Algo de mais para piedade mesmo, aí de culto, ambiente. Ali, tá. Mas tem um aspecto que um cristão também ele pode usar a música, também falando de Deus, mas não num aspecto congregacional. Sim. Aí você pode partir para um estilo musical mais sofisticado, onde você não vai falar abertamente de textos bíblicos ou de doutrinas, mas você vai falar de cosmovisão de mundo à luz da Bíblia, ainda focado em algo religioso. Sim. Essas músicas são muito usadas para evangelismo. Sim. Em universidades. Tem grupos cristãos que produzem discos, isso não é muito conhecido no meio da igreja normal, né? Mas tem grupos cristãos que produzem discos, que são cristãos, os discos em si, as letras são cristãs, estão falando de Deus, porém num aspecto mais moderno para aquele público. Para um público diferente. Aí eles vão usar MPB, sei lá, o samba, vão usar o maracatu, o baião, o hip hop, o rock. Um dos exemplos é a Oficina G3. Sim. O próprio Oficina G3 em período de culto, eles não usam rock. Eles não tocam rock num culto congregacional. Mas para atingir um público-alvo... para atingir o público como um tipo de evangelismo, eles lançaram um disco com essa vertente, né? Com esse aspectos. Então, esse também, o artista cristão pode trabalhar isso. E tem um terceiro aspecto que é mais polêmico, né? Que é mais polêmico, tipo, eu defendo ele, acredito nele, que ele pode ser uma coisa... Não uma coisa só de mim, tem muitos defensores de si, mas também tem muitos homens de Deus também que não concordam muito com isso, mas é um ponto que eu vou colocar aqui. Esse terceiro ponto é um ponto onde o cristão ele pode produzir na música, como um artista, tanto cantor como instrumentista, ele produzir arte, música, e bora botar música cantada, que não seja religiosa. Sim. Nem um pingo religioso no sentido de o foco ser o evangelismo ali, de um certo grupo, ou ser congregacional. É um cristão que faz música secular. A palavra secular não sou muito a favor. Técnico. Porque ele é um técnico. Tipo assim, ele vai produzir música, ele vai compor músicas sobre a vida, sobre política, sobre relacionamentos, sobre amor entre um homem e uma mulher, porém numa cosmovisão cristã. Sem falar de Deus nesse aspecto. No aspecto social, ele vai filosófico. Vai falar da beleza da natureza, vai falar da beleza do mar, da beleza do relacionamento humano, vai falar da beleza que há no relacionamento entre um... Aí vem a hora aí o que vai acontecer de diferente? Um cristão que tem a cosmovisão bíblica,
ele vai escrever um romance, por exemplo, uma letra que fala de um romance. Vai ser um romance sadio. Sim, sim. Não vai ser um sertanejo de hoje. Sim. Que é porcaria, mas porcaria. Fala com palavras de baixo calão, tá lá. Transforma a mulher como um objeto, Sim, sim. transforma a mulher como um animal praticamente. Aspectos da sociedade. Beber, fumar é uma coisa normal. Traição, Sim. isso lá como tá no funk carioca, como tá no sertanejo. Não, ele vai trabalhar um relacionamento correto à luz da Bíblia, sem ser bíblico no sentido de usar o termo. Ele usa a arte para falar sobre um aspecto. É tipo mostrando assim, gente, relacionamento não é só isso que o sertanejo fala. Sim. Pelo amor de Deus, não é isso. Isso aqui não é relacionamento. Sim. Ele vai cantar relacionamento é isso, é o cara respeitar a mulher, Sim. valorizar ela, ir lá falar com o pai dela, Sim. conversar com ela, respeitar ela, querer casar e ter filhos com ela. A arte. E envelhecer com ela, Sim. ter filhos com ela, criá-los eles para o bem da sociedade. Por que não tem ninguém escrevendo sobre isso? Por que nós não temos pessoas escrevendo sobre isso? Entendeu? Esse é um aspecto. Por que nós não temos pessoas falando sobre política? Sim. Nas suas letras, criticando como a política está? Sim. Nas suas letras, como trazendo uma realidade cotidiana. Uma agora, reflexão, né? Sim. Por que a gente não tem pessoas falando sobre a beleza das cidades, do interior, do Nordeste, de forma bela, artística? Sim. E para a glória de Deus? Sim. Aí como a gente esse para mim, esse ponto que eu estou falando aqui, que não sei se eu estou sendo bem claro, sim, sim. mas esse terceiro ponto é o ponto que nós abandonamos 100%. E por causa dele apareceu Pablo Vittar, Anitta, falando sobre temas que a gente poderia estar falando de forma correta. De uma forma diferente. De forma correta. Entendi. Entendeu? Mas aí se aparecer um jovem cristão que gosta de cantar, fazer músicas nesse coisa, a igreja critica. Aí isso já é um tema... É bem complexo, porque tipo assim, a igreja vai falar assim... Mas tu canta tão bem, tu toca tão bem, tu tá fazendo essas músicas aí. Não dá nem pra cantar na igreja porque tu tá cantando. Esse vai ser o ponto. Sim. Os irmãos, no geral, vão falar assim. Sim. Porque tu vai estar cantando isso aí, não dá nem pra cantar na igreja. Mas o foco não é cantar na igreja. Sim. O foco, já pensou se nós tivéssemos artistas cristãos que não tá ali pra cantar liturgicamente. Sim. Ele lança seus discos apenas para falar sobre a vida em geral. A vida tem muitos temas. Sim. Nós vemos isso nos poetas. Os caras falavam de coisas extraordinárias, de forma bela, sem ser medíocre, sem ser vulgar, sem ser... Não, o cara era puro no que ele falava, de coisas diversas da vida. Por que nós não podemos ter cristãos cantando músicas puras sobre os temas diversos da vida, sem ser algo religioso, para nós preenchermos os espaços na sociedade e tirar os Pablo Vittar dos palcos, entendeu? Ocupar um espaço que é nosso. Que é nosso. De uma forma diferente. No sentido diferente, no sentido de levar isso, querendo ou não, de uma forma mais velada, é um evangelismo. Porque os fãs, entre aspas, de alguém que canta tão bonito e tão bem, bem bacana, assim, rapaz, você gostei desse cara? Esse cara não fala de traição, ele fala de coisas boas. Ele não fala de traição, ele não fala de mediocridade, ele fala de coisas boas. Quem é esse cara? O cara vai querer saber a vida dele. O cara é cristão. Traz uma identidade. Traz uma identidade. Aí o cara começa a pensar, rapaz, então, é nesses aspectos. E nós teríamos menos porcaria no rádio, né? Também. Pra ouvir. Mas que top. A nossa conversa tá muito boa, mas nós vamos ter que parar por aqui, encerrar o programa. Mas, esse aqui é um tema muito propício para os nossos dias. E eu quero agradecer a tua participação. E a gente vai voltar com esse tema outro dia aqui, porque a gente só falou a metade dele. Tem coisa aqui pra gente falar, é a metade da metade, viu? Eu quero agradecer, meu amigo, meu irmão, quero te agradecer pela disponibilidade. A gente vamos marcar outra hora pra você vir aqui de novo, tá bom? Esse aqui é só o primeiro programa dessa terceira temporada. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, tá bom? Agradecer a todos os telespectadores aí. Dê o like aí, por favor, comenta alguma coisa, envia esse link aqui para mais pessoas, tá bom? E não se esqueça, você é de barro, mas a essência de Jesus está em você. Amém. Um abraço, até a próxima.